Beleza, pessoal. Está começando aí a gravação da aula de hoje. Boa noite a todos. Vamos dar sequência aí no assunto da aula de segunda-feira, na verdade, né? Infelizmente, ontem minha internet aqui estava impossível de conseguir fazer alguma reunião com várias pessoas, porque a internet estava muito instável ontem e não estava conseguindo estar acessando a minha internet. Então, graças a Deus, hoje já está funcionando normal. Então, vamos dar sequência aí do assunto de segunda-feira. E deixa eu colocar aqui a apresentação. A aula seria ainda de simbologias, tá, pessoal? Só uma coisa, a correção do exercício eu vou fazer ao término dessa apresentação aqui das simbologias de comandos elétricos, ok? Dando sequência ao assunto de simbologias, vamos falar sobre dispositivos de sinalização, né? Dispositivos de sinalização são itens que a gente utiliza em comandos elétricos que, pelo nome, né, a gente associa automaticamente com indicadores luminosos, né? Só que dispositivos de sinalização, né, como eu já estou iniciando aí o tópico do assunto, são dispositivos utilizados para sinalização, sendo que são todos os que interagem com as pessoas, informando status, chamando atenção e indicando alguma ação a ser tomada pelo usuário. Então, se ele informa status, né, se ele está operando, se está parado, se ele está em espera, com certeza esses dispositivos que fazem essa interação com as pessoas que estão utilizando comandos elétricos, eles podem ser do tipo visual, e os que chamam a atenção, né, eles têm que chamar a atenção de alguma forma, piscando ou com sons, né? Então, dessa forma, dispositivos de sinalização é todo dispositivo de interação com o usuário, não limitando-se apenas aos sinais luminosos, como também os dispositivos sonoros são também considerados itens de sinalização. Então, buzinas, sirenes, LEDs, indicadores luminosos, todos esses dispositivos são considerados dispositivos de sinalização. Ok, pessoal? Então, esses dispositivos, né, às vezes a gente fala sinalização, porém, a gente acaba esquecendo que a sinalização sonora também faz parte desse mesmo item englobado em comandos elétricos. E assim como a gente viu na aula de segunda-feira, eu falei que as contactoras e botoeiras também possuem representações com letras e números, né? Sendo que a letra para esses dispositivos de sinalização são acompanhadas da letra H e um número referente ao dispositivo representado. Então, na aula de segunda-feira, eu coloquei uma tabela que indicava as principais letras dos principais componentes de comandos elétricos que a gente vai estar utilizando, e no item sinalização, a letra que vamos estar utilizando é a letra H. Então, por exemplo, se temos uma buzina e um LED, né, de indicação de status, os dois vão receber a letra H, e se for uma representação os dois vão receber a letra H, e o que vai diferenciar um do outro é o número que está sendo LED e H de uma buzina. Tudo que tiver escrito nesse diagrama elétrico, com H1 ou H2, ele vai ter sua respectiva representação para cada item desses aí apresentados. Ok, pessoal? Então, sinalização, como eu falei no slide anterior, pode ser uma indicação luminosa, uma indicação sonora,
a letra que vamos estar utilizando para esses itens é a letra H, e quando os itens nós estivermos nessa representação, né, cada item desse em particular vai receber o número a ser apresentado conforme essa figura demonstrativa aí. Um colega nosso aí mandou essa figura aqui, né, em que a gente já sabe que 1 e 2 e 3 e 4 são os contatos de acionamento, né, para contato normal fechado e contato normal aberto. Porém, a gente viu que tinha esse central aqui, né, X1 e X2. Então, além da representação alfanumérica, temos a representação gráfica justamente para não ver desenhos variados e padronizados, né? Então, nos terminais elétricos, temos os contatos de entrada e saída, apresentados nesses dispositivos de sinalização através da letra X e pelos números 1 e 2, sendo obedecido o mesmo padrão das contactoras e das botoeiras, né? Então, o número 1 sempre vai ser o terminal de entrada e o número 2 sempre o terminal de saída. Então, aonde você vê X1 e X2, o que tiver representado com a letra X, nós já vamos saber que é um dispositivo de sinalização, e o X1 vai ser a representação do sinal de entrada, e o X2 a representação do sinal de saída, né? Então, vamos dizer que aqui seja um LED que funciona com 127 volts. O X1, né, por exemplo, o X1, ele seria aonde a gente vai ligar o terminal de fase, e o X2 seria o terminal de neutro. Se fosse um comando elétrico que utiliza sinal 24 volts DC, positivo seria o X1, negativo, né, o X2. Tranquilo aí, pessoal? Então, só para concluir a foto que o colega mandou, né? Então, esse contato aqui que mandou essa foto, nós temos dois contatos, né? Sendo um contato normal fechado e outro contato normal aberto. E no meio dos dois contatos, nós temos um dispositivo de sinalização, em que o X1 é a entrada, X2 a saída, e conforme o colega já comentou, esse daqui é um botão com LED de indicação. E assim, né, como as contactoras e botoeiras, né, a representação gráfica, né, dessa sinalização é mostrado nessa representação que eu estou trazendo aí para vocês. Justamente para ter uma padronização na indicação dos símbolos elétricos. Conforme eu disse nas aulas, não vamos ficar desenhando o componente, nós vamos desenhar em diagramas elétricos uma sinalização de LED, por exemplo, através de um círculo com um X, né, dentro desse círculo. Em diagramas elétricos, isso significa H, da letra H e do seu respectivo número, né, H1, H2, X1 e X2 são os terminais de entrada e saída. Na aula de segunda-feira, eu acho que segunda e na sexta-feira, né, eu comentei, e geralmente os esquemas elétricos que trazem os indicadores luminosos, ele vem dizendo que aquele indicador luminoso é um indicador verde, um indicador vermelho. Como é que identifica isso? Através de uma abreviação em substituição ao número utilizado. Então, se eu não indicar
uma folha à parte, que H1 é um LED verde e H2 um LED vermelho, eu posso indicar no meu diagrama elétrico o H, que não pode indicar, e VD, que é a abreviação para verde. Nos indicando as cores em diagramas elétricos. Mas você dificilmente vai ver a indicação sendo pintada por essa cor. Na verdade, a gente sempre vai indicar as cores dos sinalizadores sempre numa folha à parte, que é uma folha de itens que traz em comandos elétricos. Ok, pessoal? Tranquilo até então? Alguma pergunta até esse momento? Só está falhando o áudio aí para o colega. O meu áudio ainda está falhando. Aqui também de vez em quando dá uma falhada. Ok, se estiver falhando muito e for necessário repetir, vocês sintam-se à vontade em falar, colegas, que ainda pode ser até problema da minha internet, ainda que estava tendo manutenção aqui onde eu moro. Ok, então, se não, mas caso fique falhando muito e não dê para compreender, né? O colega aqui avisou aqui que está dando para entender ainda também. Então, beleza, pessoal. Sirenes, né? Campainhas ou sirenes também têm suas particularidades, né? Tem os seus símbolos à parte, né? Então, como os dispositivos sonoros também fazem parte dos diagramas de sinalização, eles também vão receber a letra H, X1 e X2. No caso de campainhas, mudar é a representação gráfica do dispositivo, né? O LED, só para a gente relembrar aí, o LED vai ser, LED não, indicador luminoso, é um círculo com um X, a campainha vai ser similar a um cogumelo, né, que é para indicação de campainha. A buzina, né, o desenho deles é similar a um desenho de uma buzina realmente, que é para fazer justamente a indicação desse componente sendo uma buzina. Ok, pessoal? Lembrando, né, que como dispositivo de sinalização sonoro, ele também recebe H, X1 e X2 nos seus respectivos terminais. Só pode voltar no desenho do diagrama da campanha? Positivo. Tem a linha que é essa apresentação, né, similar a um cogumelo ou um LED, né, para quem já viu LED, o componente elétrico, né, pessoalmente. Correto, correto. Da buzina, né, a buzina é um quadrado com um desenho parecido com uma cornetazinha pequena, né? E também recebe as mesmas indicações, X1, X2 e a letra H. Se tiver duas buzinas, H1 e H2 e por aí vai. Se no meu diagrama, só para a gente concluir a parte de sinalização, que é somente até essa parte aqui, se no meu diagrama elétrico tiver buzina e outros itens de sinalização, cada um vai recebendo a sua numeração particular. Então, eu não posso ter um desenho que a buzina é H1 e o LED é H1 também. Eu não posso ter essa duplicação.
Ou um vai ser H1 ou outro vai ser H2. Sempre com as numerações distintas. Professor, e tipo assim, tem 2 LED e tem 2 buzinas. Como é que vai ser montado? Vai ser montado do jeito como eu indiquei. Ou os 2 LEDs vão receber H1 e H2, e as 2 buzinas H3 e H4. Ah, sim, entendi. Ok? Tenho 2 LEDs vermelhos. Um H1, outro H2. Só para relembrar um detalhe aqui. Ah, professor, mas eu disse que eu poderia utilizar H e a representação da cor, né? Colocar H, M de vermelho, e o número 1, dizendo que aquele LED é um indicador luminoso vermelho e ele é o número 1. Então, tudo que tiver essa representação HVM1 vai ser um LED vermelho de número 1. Se tiver outro LED vermelho, H, que quer dizer da representação da sinalização, VM, se você for utilizar para indicar a cor, e o número 2 acompanhando, justamente você saber que aquele é outro LED vermelho. Ok? Daqui a pouco eu vou mudar a tela para onde eu vou poder escrever, né? Aí eu faço essas representações bem, até mesmo porque o nosso exercício tinha uma delas com questão de sinalização aqui para responder. Então, beleza, pessoal. Então, se tratando de sinalização, basicamente é o dispositivo, né, o gráfico que a gente tem que desenhar. Lembrando que a letra é sempre a letra H e X são os terminais. Lembrando, né, que a sequência de entrada e saída deve ser obedecida, onde X1 é entrada, X2 saída dos dispositivos de sinalização. Agora vamos falar sobre o outro dispositivo muito utilizado em comandos elétricos, que são os temporizadores. Os temporizadores são dispositivos elétricos responsáveis pelo controle de tempo em acionamento de pode ser várias funções, como retardo ao ligar, retardo ao desligar, pausa entre comandos, entre outras coisas, né? Então, por exemplo, você tem um motor em que você dá o comando de partida e você quer que segundos, daqui a 1 minuto. Então, esse tempo de passo, né, que esse motor vai ligar, é um motor elétrico que tem retardo para ligar. Então, eu utilizo um temporizador que vai fazer justamente essa função, retardo de ligação. Não sei se alguém aqui trabalhou em refrigeração, mas existe um comando na refrigeração que quando eu mando desligar um compressor, ele tem que dar um tempo para recolher todo o gás para depois desligar. Gás não, líquido refrigerante, para depois desligar o compressor, né? Existe 2 dispositivos para isso, o pressostato e o temporizador. Se o pressostato não funcionar, o temporizador funciona. Então, ele pode atuar como dispositivo de segurança também, desligando o compressor depois de algum tempo, assim que ele recolher todo o líquido refrigerante. Um outro exemplo, caso partir da estrela triângulo, quem já viu, existe um tempo de intervalo de troca também para as estrela triângulo. Então, temporizador também é utilizado para essa situação. Então, como dito anteriormente, né, os temporizadores são responsáveis pelo controle de acionamento de comandos, né, de vários circuitos,
E assim como as contactoras também são responsáveis pelo sistema de controle, né? Logo, os temporizadores são voltados especificamente para o circuito de comando. Então, tudo que eu fizer no temporizador, ele vai afetar o meu circuito de comando, logo, ele também vai afetar o meu circuito de potência diretamente. Então, como ele é um dispositivo de comando, em que ele vai atuar diretamente no comando, ele vai receber na representação a letra K, assim como a numeração indicando que temporizador é esse, conforme o número que está sendo utilizado para ele. Então, o temporizador, como ele controla diretamente acionamentos elétricos, ele vai receber a letra K, assim como eu estou mostrando aí. E como os temporizadores possuem função de controle de tempo em seus terminais, ele tem a seguinte representação. Lembra uma contactora, né? A mesma representação da contactora, só que ele vai receber esse X aí na bobina. Digamos que a gente vai dividir a bobina, né? E vai receber esse X. E aonde tiver K1 interligando os contatos elétricos, quer dizer que aquele K1 é de um contato de temporizador. Então, para tentar esclarecer, né, o que eu estou querendo dizer, quando essa bobina K1 estiver ligada, depois de algum tempo, esse contato que está ligando 15 e 16, ele vai mudar e vai desligar 16 e vai mudar para o 18, ligando 15 para o 18 depois. Então, desse jeito, né, explicando item por item nessa representação, nós vamos ter uma bobina do tempo 4 volts, 110, 220, em vários tipos de tensões. E existem temporizadores para vários tipos de tensões de alimentação. Assim como na contactora, né, temos os terminais do temporizador, que também deve receber a mesma nomenclatura da bobina. Se for K2 e, por exemplo, né, esses terminais é K2 e os terminais da bobina é K1, você não pode representar diferente. Se você está falando daqueles terminais propriamente dito, daquela bobina do temporizador, tem que ser os mesmos números a serem utilizados. Foi na aula de sexta-feira, se não me engano, ou foi na aula de segunda, que nós temos um contato chamado comutador, né? E ele tem um terminal comum. Então, pela figura que nós estamos apresentando, né? Esse número 15 é o terminal comum. Lembrando, né, que sempre os números ímpares são os sinais de entrada. Então, se vocês verem um temporizador que tem 15, 16 e 18, o número 15 é o terminal de entrada. Existem temporizadores, tá, que tem 2 terminais de entrada. Eles vão ser 26, na verdade vai ser 25, 26 e 28. Daqui a pouco eu vou falar por que ele já começa com 15 e começa com 25. Em todo comutador, né, de temporizador, nós vamos ter o contato normal aberto e vamos ter o contato normal fechado. Existe situação em que a gente pode inverter a função desses contatos diretamente no temporizador, mas aí depende do fabricante do temporizador. Mas por padrão, ele já vem nessa sequência 15, 16 e 18, sendo 16 terminal de saída normal fechado e 18 terminal normal aberto de saída também. E novamente, números ímpares, sinais de entrada, números pares, sinais de saída. E no geral, né, esses daí são os terminais de contato de todo o temporizador.
A1 e A2 é o que vai mandar ligar o temporizador. 15, 16, 18 são os terminais de sinal do temporizador. Ok? Alguma pergunta até aqui? Alguma pergunta com relação às funções do terminal aí que está sendo apresentado? Tô de boa, professor. Então vamos dar seguimento. Beleza, então. Então vamos dar seguimento. E vou mostrar agora dois tipos de temporizadores. Temporizadores da Coel, em que você pode ver que tem exatamente o mesmo desenho, né? Eu vou ampliar daqui a pouco na outra tela que eu vou estar utilizando, mas ele tem a mesma representação aqui, 15, 16 e 18, o sinal da bobina, e os terminais a serem identificados aqui em cima, né? Então você não tem como, praticamente é um plug and play, né, que a gente chama, né? Ou seja, olhou, montou diretamente do jeito como está desenhado aqui. O da esquerda, e antes de falar o da esquerda, da Siemens, o da direita, vocês veem que ele tem um relógio, né, até 15. Então, esse temporizador, ele é um temporizador que ajusta de 0,3 segundos até 15 segundos de atraso, né? Então, ele é um temporizador de tempo curto, né? Você tem 15 segundos no máximo para ajustar ele. O da esquerda é um temporizador da Siemens, em que ele ajusta no mínimo de 1 segundo até 100 horas. Né? Sendo que 100 horas, deixa eu fazer um cálculo aqui rapidinho. Dá 4 dias e alguma coisa, né? 4 dias e um pouquinho. Então, ele é um temporizador de ajuste longo, né? Ele tem um longo tempo de ajuste para você fazer essa adequação de tempo. E, é claro, né? Ele tem 3 indicações de ajuste, né? Uma em percentual, outra em segundos, minutos e horas. E um último de retardo de entrada ou de saída. Vou mudar a tela agora e vou fazer a explicação de como a gente ajusta esses temporizadores aqui. Só um minutinho, por favor. Vou começar a explicação pelo mais fácil. Pelo mais fácil, que é o mais rápido de ser entendido, até mesmo por causa do como é feito o ajuste desse temporizador aqui. Primeiro, todo temporizador, ele sempre vai ter essa indicação de ajuste de tempo, até mesmo para a gente poder saber que tempo a gente está ajustando, né? Então, vamos identificar algumas coisas antes de iniciar a explicação propriamente dita sobre o tempo. Percebam que aqui na parte frontal, onde eu estou circulando aqui em amarelo, vocês percebam que existe essa representação aqui, ó. A2, A1 e B. Se o sinal que vocês vão estar trabalhando for sinal alternado e for um sinal bem variante, ou seja, esse temporizador aqui, ele pode ser ajustado de 24 volts
até 242 volts, ou seja, ele tem uma margem bem longa para você alimentar ele, né, fazer ele funcionar. Se você já sabe que a sua margem é nessa faixa, esse indicador aqui, você vai alimentar pelo A1. Se você já sabe que a sua alimentação é 24 volts, e nesse caso 24 volts DC, ou seja, uma alimentação fixa, você vai alimentar pelo terminal B. Ok, pessoal? Essa informação que eu estou passando aqui é mais questão de fabricante. Tem fabricante que não utiliza essa letra B, e geralmente a gente sempre vai estar utilizando o terminal A1. Ok? Até eu mesmo, particularmente, eu não adoto muito esse terminal B para acionamento por dois motivos. O primeiro motivo, que sempre eu estou apresentando para vocês, lá nas contactoras, por exemplo, que a gente sempre liga a contactora A1 e A2. Vocês ainda não viram e ver eu representando letra B e A2. Então, para manter o padrão de representação, sempre vamos estar utilizando o terminal A1 para fazer a alimentação desse terminal. Então, esse terminal B, ele é pouco utilizado, até mesmo porque ele já tem essa faixa de 24 volts para ser atendido também dentro do terminal A1, mesmo ele sendo AC. Temos A2, que no caso aqui, o A2 está identificado aqui embaixo, né? Então, quando a gente for ligar um temporizador, vamos estar utilizando os terminais A1 e A2. Podem perceber também que existe um comutador. E esse comutador está representado da mesma forma como eu coloquei no desenho agora há pouco. Um terminal de entrada 15, terminal de saída normal fechado 16, terminal de saída normal aberto 18. Respondendo por que começa com 15. Porque, primeiro, esse temporizador, ele possui apenas um comutador. Então, ele possui somente um comutador, ele não possui dois. Se ele tivesse dois comutadores, seria 15 e o do lado 25. Então, existe a mesma regra para os contatos auxiliares das contactoras. Por que nós temos 13, né, nas contactoras? Porque 13 é o terminal 1, um primeiro terminal auxiliar, e 3, porque os contatos normais abertos são representados por 3 e 4, né? Então, um terminal auxiliar lá na contactora seria 13 e 14. Isso para representar um contato normal aberto. Beleza, então, se a gente for seguir a mesma lógica, tá, pessoal? Esse aqui é lá nas contactoras. Eu vou até apagar aqui. Mas caso alguém tenha perdido essa aula, dessa explicação, ou não assistiu o vídeo ainda, a gente vai fazer a correção do exercício e vou estar falando novamente sobre isso daí. Então, se lá na contactora existe 13 e 14 para o terminal normal aberto, foi padronizado que para os terminais, o primeiro número vai se referir ao número do contato. Então, 15, 18 e 16, esse número 1 quer dizer que esse é o primeiro terminal desse temporizador. Como o diagrama dele aqui na frente só tem um comutador, então esse terminal 1 é o único terminal de contato.
Segunda coisa, vou escrever até aqui embaixo. Os terminais normal fechado, nós padronizamos como 1 e 2, 3 e 4. Então, para não criar outra sequência, né, para não criar, digamos, se fosse terminal fechado, seria o terminal 11, né, digamos assim, 11, 12, e terminal aberto seria 13 ou 14, né? Como a gente tem que utilizar números segregados, o que se adotou como padrão para todos os temporizadores? E o terminal de entrada é o número 5, por ser sequência aqui, né? Nós teríamos 1 e 2 normal aberto, 3 e 4 por 1 e 2 por fechado, 3 e 4 por aberto. Então, o número 5, ele vai ser sequência desses contatos. Então, por isso que no temporizador, o sinal de entrada é o 15. O sinal normal fechado desse primeiro terminal vai ser o 16, para dar sequência ao número apresentado. Estou falando que números ímpares são sempre sinais de entrada. Então, não vai existir 17, porque 17 é um sinal de entrada. Por isso que no temporizador, o próximo número do terminal normal aberto vai ser o número par 18. Ok, pessoal? Então, é por isso que nos temporizadores 15, 16 e 18. É por isso também que, digamos, temos no mesmo temporizador um outro comutador, um outro terminal auxiliar. Então, ele seria o número 2, por ser o segundo contato. Número 5, novamente, porque ele é um terminal de entrada, então ele seria 25, na mesma sequência, 26, e na mesma sequência, para o terminal aberto, 28. Então, os números 5, 6, 6 e 8 são os números utilizados para representar os contatos de um temporizador. O primeiro número se referencia aos terminais. Então, 15, 16, 18 para o primeiro conjunto de comutador, 25, 26, 28 para o segundo conjunto de comutadores. Ok, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Dúvida na questão da representação desses números? Eu estou dando foco essa semana na questão desses números, porque na semana que vem a gente já vai começar a fazer alguns desenhos de esquemas elétricos. Essas representações, elas vão ser importantes na nossa compreensão, beleza, pessoal? E como a foto que o colega mandou, esses números também, e na foto do nosso temporizador, esses números também estão sendo representados aí na nossa frente no momento que a gente utiliza os temporizadores. Temporizadores e outros componentes. Então, pessoal, sabendo disso, né, voltando para o nosso temporizador da Coel, então o 15 está aqui em cima, né, como sinal de entrada, 16 e 18 como sinal de saída. Beleza, vamos agora compreender a escala que está aqui na frente desse temporizador. Esse temporizador é um temporizador de 15 segundos. Por quê? Porque esses temporizadores, ele tem essa escala direta, e esse 15, se não tem nenhuma indicação de escala, né? Por exemplo, vocês estão olhando aqui, não tem nenhuma indicação de nenhuma letra dizendo que é 15 segundos. Se não tem nenhuma letra indicando,
Então, esse temporizador é sempre um temporizador de números em segundos. Que 15 é 15 segundos, 12 segundos, e assim segue até a menor escala possível. Então, a menor escala possível nesse temporizador é 0,3 segundos. Uma piscada de olhos, né? Então, esse temporizador, o menor ajuste é 0,3 e o ajuste máximo 15 segundos. Esse temporizador da Coel, ele é o mais simples de se ajustar. Ele tem essa seta aqui indicando, né? Então, aonde ele estiver apontando, nesse caso aqui ele está apontando para o 7,5. Então, esse temporizador da Coel, depois que ele energiza, daqui a 7 segundos e meio, como ele está na posição 16, 15 ligando 16, daqui a 15 segundos, ou daqui a 7 segundos e meio, ele vai mudar do 16 e vai fechar para o 18. Né? Ele vai desligar este contato. Daqui a 7 segundos e meio, ele fecha o contato para o 18. E em que condição ele vai voltar para o 16? Depois que eu remover o sinal de alimentação do A1. Ou seja, quando eu desligar o meu temporizador. Vou mudar a tela. Só para limpar aqui a imagem. Então, ele está ajustado aqui para 7 segundos e meio. E uma pergunta básica: como eu sei que o meu temporizador já está atuado? Através dessa indicação bem aqui embaixo. Ó. Vocês podem ver que ele tem uma indicação similar ao comutador. Ó. Desta forma aqui. Ó. E ele tem esse LED que, quando ele fica vermelho, né? Ele quer dizer que ele já mudou a posição dele. Então, se ele já estiver ligado, significa que ele já mudou a posição 15,16 para a posição 15,18 desse temporizador. Então, eu vou conseguir identificar que um temporizador já está funcionando, né? Ou seja, ele já fez a comutação de sinal, quando ele tiver esse LED de indicação aqui na frente. Todo temporizador, ele tem um LED de indicação. Se ele não tiver esse LED de indicação, pode estar acontecendo duas coisas. Ou ele queimou, ou você comprou um temporizador do mais barato que nem o LED tem. Então, existem essas qualidades de temporizadores e até hoje eu só vi temporizadores que têm essa indicação de acionamento através de LEDs. Ok, pessoal? Então, essas são as informações referentes a esse temporizador da Coel de um comutador simples para ajuste. Alguém aqui tem alguma pergunta até Só sobre a simbologia dele. Beleza, a simbologia do temporizador, né, é sempre utilizando esse retângulo, igual da contactora, acompanhado desse X aqui. Lembrando que todo temporizador também vai ter A1 e A2. E ele também, como ele é um dispositivo de
controle de manobra, né, que a gente chama, ele também leva a letra K e acompanhado de um número. Geralmente, pessoal, só para dar um abre aspas aqui, geralmente a gente representa com mais uma letra de KT. Só para lembrar que o T é de temporizador. Por que eu estou dizendo o padrão oficial e estou dando a sugestão de uma segunda letra? Porque cada manual de cada fabricante que vocês vão estar futuramente aí trabalhando, ou se alguém já viu, pode adotar a sua referência particular. Então, essa referência particular KT, geralmente a gente vai encontrar se referindo a temporizadores. Ou somente K1. O padronizado, né, conforme eu estou dizendo, letra e número. Mas nada impede de você fazer o seu comando elétrico com indicação de T de temporizador, somente para você lembrar a função. Ok, pessoal? Vou copiar agora aqui o segundo temporizador da Siemens, que eu coloquei na apresentação. Só um minuto. Agora vamos falar do segundo modelo de temporizador. Esse temporizador, pessoal, ele faz as mesmas funções. Vou colocar mais para a direita, que eu vou usar mais espaço aqui dessa utilização aqui. Esse temporizador, ele tem 3 indicadores de ajuste. Então, vamos ver como que funciona esse temporizador. A primeira função de ajuste, né, é saber quanto tempo, né, quanto tempo a gente tem para poder ajustar os nossos temporizadores, né? No da Coel, eu comentei agora há pouco, né, que o da Coel era de 0,3 até 15 segundos. E nesse da Siemens, como é que a gente vai saber que tempo a gente tem para ajustar ele? A primeira coisa que a gente tem que entender nesse temporizador da Siemens são as 3 escalas de ajuste. Vamos falar logo de cara da mais simples de compreender, a escala de tempo, que é essa segunda escala que eu estou desenhando aqui em amarelo, né, circulando em amarelo. Então, a escala de tempo, pode perguntar aí quem quer perguntar. Esse temporizador, ele também pode servir para dar velocidade no motor também? Não, ele não faz nenhum controle de velocidade. O 24 volts ele é ligado no A1? A1 e A2. São dois positivos, é? Não, não positivo. Na verdade, a diferença é para o A2, que é o negativo, e o A1 vai ser o positivo se for um sinal DC, né? Ah, sim. Aí os sinais analógicos é de baixa? Eu não entendi a pergunta. Se caso for por sensores, fica em baixa ou não? Na verdade, qual seria a aplicação que você tá querendo descobrir Queria aí saber com a aplicação do temporizador?
a ligação, na verdade, assim, tem os dois, um negativo um negativo e um positivo, né, que vai em cima, e o que vai mandar o comando, isso? Positivo, que é, na verdade, a mesma coisa que eu expliquei aqui em cima com relação a esses contatos aqui, mas que eu vou explicar agora também. Não, é porque eu cheguei um pouco atrasado, eu entrei 7 horas. Beleza. Não, mais tranquilo. É só acompanhar agora essa explicação que eu vou fazer agora, que vai ser a mesma Beleza. explicação, só vai mudar algumas coisas. Beleza. Então, só para dar sequência aqui na explicação, pessoal, vamos começar para o colega também compreender do que a gente no outro temporizador, mas a gente vai dar sequência na explicação desse, que é a mesma explicação que eu fiz lá no outro. Esse segundo temporizador da Siemens, ele tem essa escala de tempo. Como é que a gente vai identificar a escala de tempo? Esse da Siemens, vocês lembram que o da Coel, só voltando aqui, ó, o da Coel não tem nenhuma letra aqui indicando alguma escala de tempo. Então a gente já subentende que esse temporizador é um temporizador de segundos. Vamos olhar agora o da Siemens. O da Siemens, ele tem essa letra S, começando no número 1, no número 10. Tem essa letra M no número 1 e no número 10. E tem essa letra H, começando aí no número 1, 10 e 100. Então, isso significa que esse temporizador, ele começa com 1 segundo, 10 segundos, depois ele pula para 1 minuto, 10 minutos, e na sequência ele pula 1 hora, 10 horas e 100 horas. Então, ele tem 3 escalas, vou anotar aqui. Este temporizador possui 3 escalas de tempo. Sendo elas os 3 que a gente já conhece: segundo, minuto e horas. Sabendo disso, vamos olhar em que posição ele está indicando, né? Ele tem esse ressalto bem aqui, ó, que eu vou pintar em amarelo. Como esse ressalto está indicando aqui para o número 1, ele está indicando para o 1M. Então, ele está indicando para a escala de tempo de 1 minuto. Com relação a esse ajuste aqui primeiro. Então, vamos dar sequência agora. Beleza, ele ajusta 1 minuto, mas como assim 1 minuto, né? Então, vamos olhar agora para a segunda escala de ajuste, né? Vou colocar ela em verde aqui. Essa escala em verde, né, é a escala percentual de tempo. Então, o que ela faz nessa escala de tempo, né? Ela também é uma escala de tempo, né? Só que ela é uma escala percentual. Ela ajusta o tempo
escala de tempo. Na verdade, ficou redundante. Ela ajusta a escala de tempo em valores percentuais. Agora sim, ficou melhor. Então, o que eu faço? Eu tenho que primeiro definir qual é a minha escala de tempo. Vou ajustar 1 segundo, 10 segundos, 1 minuto, 10 minutos, até 100 horas. Então, eu tenho que primeiro escolher qual é o tempo que eu preciso. Segundo, depois que eu ajusto o tempo que eu preciso, vamos dizer o seguinte, esse temporizador está ajustado em 1 minuto, né? Que é o da foto. Só que eu não quero 1 minuto, eu quero 30 segundos. Então, como é que eu vou colocar 30 segundos se não tem 30 segundos aqui, né? Mas existe essa escala percentual de tempo. O que ela vai fazer? Ela vai ajustar a escala de tempo em valores percentuais. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: quantos segundos tem 1 minuto? 1 minuto? 1 minuto, ele possui 60 segundos. Então, a escala percentual, o tempo percentual que eu quero ajustar é 30 segundos, só que eu escolhi a escala de 1 minuto. Então, eu pego os 30, divido por 60 e multiplico por 100, por 100%. Fazendo essa divisão 30 por 60, multiplicando por 100, eu teria o ajuste de 50%. Então, esse tempo que eu teria de 30 segundos nessa escala de 1 minuto, eu teria que pegar essa escala de percentual e colocar esse ressalto indicando aqui nos 50%, que é justamente esse cálculo que a gente fez aí. Se a minha escala está em 1 minuto e eu quero ajustar 30 segundos, então, fazendo a relação de tempo que eu quero para a escala que eu estou ajustando, seria de 50% da escala. Ok, pessoal? Então, é isso que quer dizer essa escala percentual de tempo. Se eu coloquei 50% na escala de 1 minuto, então quer dizer que eu tenho um ajuste de 30 segundos nessa escala. Então, apagando, agora fazendo o contrário, né? Apagando aqui essa seta amarela. Apagando aqui essa seta amarela, vocês vão ver que ele está ajustado aí na foto com 10 segundos. Então, olhando essa foto e o ajuste que está aí, fazendo o ajuste, o cálculo de tempo agora, ele está calculando 10% de 1 minuto. Só relembrando, né, que 10% é a mesma coisa que 0,1. E 1 minuto, eu falei há pouco, né, 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, esse temporizador da foto, fazendo essa multiplicação, ele está ajustado no tempo de escala de 6 segundos. Por que 6 segundos? Porque na escala percentual de tempo, o ressalto está indicando bem aqui, ó, no 10%.
Quem quiser perguntar, sinta-se à vontade em perguntar aí. Ou tá tudo tranquilo até o momento agora? É, se eu Não, tá de colocasse boa. no, se eu colocasse no 10 aí, ó. 10 minutos e colocasse no 10 também, seria a mesma coisa? Positivo. Vamos fazer esse exemplo aí, ó. Deixa eu coloque aí no mudo, porque tá dando eco aí o seu áudio. Se tivesse aqui no 10 minutos, né, vou circular aqui em laranja, deixa eu ver se dá para perceber. Não dá para perceber muito, mas vamos só pegar a ideia aí. Se tivesse na escala de tempo 10 minutos e o tempo percentual também fosse 10%, né? Opa, deixa eu fazer ao contrário aqui. Se tivesse na escala de tempo de 10%, na escala percentual, então o tempo de ajuste vai ser 10 minutos vezes 10%. Então, 10 minutos, eu não vou escrever o minuto de novo, 10 minutos vezes, lembrando que 10% é a mesma coisa que eu falei agora há pouco, né, 0,1. Então, você ajustar um temporizador da escala de 10 minutos a 10% é a mesma coisa que ajustar esse temporizador com apenas 1 minuto. Ok? Então, aqui a diferença tá que o tempo agora aqui é maior, né? E assim vai para os demais ajustes. Antes de eu falar dessa escala RE, eu vou falar agora sobre as identificações de ligar desse temporizador. Porque essa escala RE e RI tem tudo a ver, na verdade, com a função de ligar do temporizador ou do desligar. Então, antes de eu falar disso, todo temporizador, né, eu comentei na apresentação lá do PowerPoint, que todo temporizador vai ter o seu A1 e A2. Então, no caso aqui, alguém está copiando esse escrito aqui do lado esquerdo, senão eu vou apagar aqui. Já copiei, professor. Beleza, então. Então, depois aí o pessoal que infelizmente teve que chegar atrasado, assiste lá na gravação. Então, como eu falei lá na apresentação, todo temporizador, ele tem essa representação aqui, né? O retângulo que lembra a contactora, X aqui mais à esquerda. E ele tem a sua representação A1 e A2. E aqui no A1 e A2 também está identificado da mesma forma. Como esse aqui é um segundo temporizador, né? Eu vou colocar um K2 só para mudar aqui a nossa representação. Esse temporizador da Siemens, ele tem o 15 e o 25. 26, 16, 28 e 18. Então, esse temporizador aqui, pessoal, é um temporizador que está aqui o K2, em que ele tem justamente aquele exemplo que eu falei um pouco mais cedo. Ele tem dois comutadores. Vou tentar desenhar melhor. Ele tem dois comutadores como sinais de trabalho.
E esses comutadores, pessoal, eles são internamente interligados. Então, lembrando que, como esse da esquerda é o primeiro, todos vão receber a identificação de número 1. Como o outro terminal é o segundo terminal auxiliar, ele recebe o número 2. Por 15 em cima, porque o contato normal fechado é 1 e 2, o terminal normal aberto 3 e 4. E no comutador ele recebe 5 como sinal de entrada, por isso que ele no primeiro terminal vai receber 5 e no segundo terminal vai receber 5 também. Por isso que nesse temporizador da Siemens nós temos 15 e 25. Normal fechado no comutador é a sequência do número 5, então vai receber 6 no primeiro terminal. Seria 17, mas eu já falei desde o início das aulas, né, que números ímpares são sinais, então por isso que ele pula para o número 8. Então, 16 é o sinal normal fechado, 18 o nosso sinal normal aberto, e assim se repete para o 26, para o 26 e para o 28. Então, esse sinal, esse temporizador que eu estou apresentando aí no vídeo, ele é um temporizador que ele tem uma função de ajuste de escalas de segundos a horas, sendo 1 segundo a menor escala e a maior escala 100 horas. Ele possui 2 comutadores internos e também, pessoal, ele tem o seu LED de indicação, né? Olha bem aqui em cima, ó. Vou fazendo uma seca melhor de visualizar. Ele também tem o LED para justamente dizer que esse temporizador está ligado ou não. Com relação a ligar ou não, nós temos essa escala RE e a escala RI. Então, essa escala RE e RI, ela representa uma função especial que esse temporizador Siemens tem, que o da Coel não tem, que é realmente retardo de energização e o pulso na energização. Ou seja, o retardo de energização, ao ligar ele vai contar o tempo para então começar a fechar o relé. Então, vamos dizer o seguinte, nós temos vamos dizer que eu liguei nesse exato momento. Na verdade, eu vou copiar o gráfico que eu estou visualizando aqui, que aí vai ficar melhor. Senão vai ficar um pouco confuso se eu for tentar desenhar e não conseguir explicar aqui. Só um minutinho aí. Esse gráfico, ele está querendo dizer que quando eu colocar a minha alimentação, ou seja, eu peguei o A1 e A2, eu peguei A1 e A2 e alimentei lá com 220, 127 lá qual é a função. Vocês lembram que a gente calculou na primeira escala os 30 segundos, né? Ou seja, ele vai demorar 30 segundos, que é esse tempo aqui, para então fechar o contato, né? Então vamos só relembrar aqui, ó. Tá aqui o contato.
fechado, né? Então, daqui a 30 segundos, que ele vai desligar esse contato do fechado e vai energizar o terminal normal aberto. É isso que quer dizer essa função RE. Ou seja, eu liguei aqui no instante zero, o A1 e A2, né? Eu energizei meu temporizador. Naquele exemplo dos 30 segundos, quando for 30 segundos, aí que ele vai. Aí que ele vai para mudar o estado do temporizador. É isso que quer dizer a função RE. Só que nós temos a função RI, que eu vou mostrar agora no gráfico. Vou pegar aqui só um minutinho. Vou tocar o gráfico um do lado do outro aqui para vocês verem aqui, ó. O que vocês conseguem perceber aqui, ó? Que se o gráfico RE, que é o retardo de energização, ele demora 30 segundos para poder então mudar a chave, né? E deixa a chave no estado de modificação, o estado, isso aqui no RE. O estado RI significa o quê? Que ele vai começar já com o temporizador armado na posição normal aberta. Ou seja, botei a alimentação aqui no 0 segundos. E daqui a 30 segundos, no RE, o que eu falei? No RE, ele mudava para a posição normal aberta. No RI, ele já começa na posição aberta. E quando for daqui a 30 segundos, ele desarma a posição aberta e volta para a posição original. Então, RE e RI significa que ora ele vai trabalhar com atraso ou ele já começa acionado e depois desarma. São funções invertidas uma da outra. Geralmente, como a gente quer que o temporizador funcione para atrasar, agora vamos voltar lá para a nossa imagem. Geralmente, nós utilizamos a função nesse temporizador da Siemens, nessa última tarde, o atraso dele. Então, simplificando aí a nossa explicação. Vamos dizer que eu quero ligar um motor, mas eu quero que ele, daqui a 30 segundos, ele ligue, né? Eu dou o comando agora, mas daqui a 30 segundos eu quero que ele ligue. Então, isso daí é um atraso, é uma função de retardo de energização. É a função RE. Eu quero agora o contrário. Vamos dizer que eu vou ligar um motor que eu quero que ele funcione só por 30 segundos e daqui a pouco ele desarme. Então, isso é uma função RI. É uma função em que eu ligo aquele motor, ele vai funcionar pelos 30 segundos e depois ele desliga sozinho. Ou seja, o motor vai funcionar nas duas condições, só que um vai funcionar atrasado e desliga, e a outra função ele começa ligando e depois de um tempo ele desliga. São funções ao contrário, que vai depender de cada aplicação que a gente queira utilizar. Então, de uma forma simplificada, esse temporizador aqui da Siemens, ele é um temporizador bem completo e ele possui várias funções aí para ajuste de tempo, ajuste de escala. E se ele
começa ligado ou desligado o nosso equipamento conforme a nossa necessidade. Ok, pessoal? Ao primeiro momento, né, são muitas informações, então recomendo que quem chegou atrasado assista essas explicações para compreender bem esse ajuste do temporizador. No desenho, pessoal, uma informação complementar que eu já ia esquecendo, o desenho aqui da bobina do temporizador, geralmente, opa, em amarelo não dá para ver. Geralmente a gente coloca ao lado do acionamento do temporizador quantos segundos, né? Porque se ele é um temporizador, eu preciso saber quantos segundos ele vai atuar. Então, vamos dizer que eu quero 10 segundos, né? Em algum lugar aqui no desenho, eu tenho que informar que aquele temporizador vai demorar 10 segundos para funcionar. Ok, pessoal? Tranquilo? Deu para entender essa parte de temporizador? Tranquilo. Então, pessoal, vamos. Então, um assunto que eu tinha para passar com relação a temporizador. É claro que tem outros temporizadores, pessoal, só para dar um exemplo, antes de eu começar a correção do exercício. Tem temporizador que ele é cíclico, né? Ele tem 2 ajustes, né? É aquele temporizador que ora está desligado, ora está ligado. É o famoso pisca-pisca, né? Vamos dizer assim. Então tem temporizador que ele faz esse ajuste cíclico, hora ligado, hora desligado. Esse que eu estou mostrando para vocês, ele já começa desligado e depois ele liga e fica ligado constantemente. Eu falei hoje do que fica já acionado direto. Caso vocês vejam algum que liga e desliga constantemente, é o temporizador cíclico. Mas isso aí a gente vai ver no laboratório, na prática, que é melhor de compreender. Então, vou pegar aqui o exercício. Vamos fazer a correção do exercício que eu passei na segunda-feira para vocês aí. Deixa eu só pegar aqui as questões. Então, começando aí pela primeira questão, né? Represente a numeração de cada componente abaixo, né? Deixa eu dar mais uma aproximada aqui. Então, eu coloquei isso é uma representação de uma contactora, né? Então, essa contactora, toda contactora, ela tem que representar os seus terminais de alimentação. E todo terminal de alimentação de contactora, ele começa com A1 e A2. Então, está faltando o A1 aqui nessa representação. E toda contactora, ela tem 3 partes, né? O acionamento, que é a bobina, os terminais de potência e os terminais auxiliares, né? Vou até escrever aqui novamente. Bobina, né? Bobina de acionamento, circuito de potência, circuito de comando. Então, beleza, pessoal. Dando sequência, eu falei na aula de segunda-feira que todo circuito de potência ele tem as suas entradas, os números ímpares, né? Então, na verdade, já deu para perceber que todo comando, independente de ser potência ou de comando, os terminais de entrada são sempre ímpares. Então,
o primeiro terminal do circuito de potência é 1, a saída dele 2, dando sequência 3, 4, 5 e 6. Então, no circuito de potência, nós temos essa numeração de indicação. Os números ímpares sempre na entrada e os números pares sempre na saída. Circuitos de comando, né, numa contactora, também são chamados de contatos auxiliares. Então, nesse circuito de comando dessa contactora, nós temos os contatos auxiliares, em que ele é composto por dois números. Ele é composto por dois números, sendo o primeiro o número do contato, né? Número do contato. E o segundo, referência se ele é um normal aberto ou normal fechado. Então, pessoal, vou escrever direto aqui. Esse contato aqui é um contato normal aberto. Então, os contatos normais abertos sempre vão receber 3 e 4. Contatos normal fechado, 1 e 2. Então, esse primeiro terminal aqui auxiliar, ele, como eu acabei de falar, ele é o primeiro. Então, ele vai receber o número 1. E por ele ser um contato normal aberto, 3 e 4. Lembrando que a parte de cima sempre é entrada. Então, em cima 13 e embaixo 14. O segundo terminal auxiliar 2, como ele é um contato normal fechado, 1. Então vai ser 21 e 22. E na mesma aplicação, terceiro contato, 31 e 32. Essa é a representação completa desse terminal, dessa contactora, com circuito de potência e circuito auxiliar. Ok, pessoal? Vou copiar agora o segundo. Alguém aí tem alguma dúvida com relação a essa representação? Não, professor, tá tranquilo aí. O contexto aí tá tranquilo. Beleza, vamos para a segunda questão. Segunda questão está aqui a contactora que eu coloquei, né? Então, respondendo agora a segunda questão, está faltando a 2. Aqui vai ser 1, 2, 3 e 4. 5 e 6. Contato normal aberto é 3 e 4. Então, 13, 14, 23, 24, 33 e 34. Essa é a representação dessa contactora, onde nós temos a bobina de acionamento. Bobina é o mais fácil, né? Olhou, faltou A1 e A2, é a identificação dela direta. Só um detalhe que eu já ia esquecendo, tá? Que tanto a contactora recebe as letras K, tá, pessoal? Eu não cobrei aí no exercício, só cobrei dos terminais, mas só para a gente não esquecer, né? Que contactora sempre recebe letra K. Só para complementar, mas o exercício estava se concentrando apenas nas numerações. Vou pegar agora a segunda questão aqui. A segunda questão ela está dividida em três questões diferentes, né? Represente os componentes solicitados informando número e letra conforme a descrição.
uma botoeira retentiva com contato normal aberto, né? Com contato aberto. Botoeiras, né? Nós temos várias representações, sendo que a botoeira retentiva eu apresentei na aula de segunda-feira como sendo um contato de comando, né? No caso aqui ele está pedindo um contato aberto. E o contato aberto ele vai estar sendo acionado por um botão retentivo que na ação parece um S desse jeito aqui, né? E a representação completa, né? Porque eu estou pedindo nessa representação número e letra. Então, o número, por ser um contato aberto, vai ser 3 e 4. E como é uma botoeira, S1. Então, a segunda questão era só você verificar qual era o modelo de desenho da botoeira e desenhar a botoeira propriamente dita com essas informações. A segunda questão, a segunda pergunta, né? Uma botoeira de emergência com 2 contatos normais fechados. Então, assim como eu apresentei na aula de segunda-feira, os contatos fechados, ele vai receber desta forma aqui, né? Dois contatos fechados. Deixa eu dar uma alinhada melhor aqui. E só lembrando, pessoal, que quando a gente está tratando de botoeiras e tem 2 contatos ou mais contatos, quando a botoeira aciona, os 2 contatos têm que ser acionados juntos. Como é que eu represento isso? Através desse pontilhado, né? Dessa reta seccionada aqui, dessa linha tracejada aqui. Então, isso significa que quando eu aciono um botão, o outro automaticamente vai ser acionado. A botoeira de emergência, ele tem essa representação aqui de um cogumelo. Lembrando, tá, pessoal? Vou colocar S2 só porque é a segunda botoeira, mas podia ser qualquer número aqui, S1, S2. Só estou colocando 2 porque é a segunda questão aí do exercício proposto. Lembrando que 1 e 2, 1 e 2. Essa é a representação que foi solicitada. Pode perguntar aí, colega. O desenho tem padrão para a direita, para a esquerda, ou pode ser para qualquer lado? Não vi nenhum tipo de padrão. Desde que, por exemplo, você viu que eu desenhei as 2 para a esquerda, né? Então, os 2 contatos para a esquerda. Já vi desenho que você desenha um contato para um lado, um contato para o outro. Então, eu ainda não vi questão de estar padronizado, não. Tá, colega? Então, não tem problema você ter desenhado. A numeração também é 1, 2, 1, 2. Posição da numeração também não. É que eu coloquei 1 e 11, pensei que era igual a contactora. Não. Botoeira é aquele padrão. A botoeira em si, né, o contato de botoeira, se for contato aberto, é 3 e 4, já é fixo. Ele já justamente... lembra daquela tabela que eu coloquei na aula de segunda? É justamente para você identificar a letra, né? Então, quando eu falo S, eu estou falando de botoeiras. Então, não há necessidade de eu colocar 33 ou 34, né? 13, na verdade, né? É que eu o achei 13, que ia ficar só você colocaria... Como é que fala na contactora lá? Um auxiliar, né? Mas aquele padrão é só tactora. Se fosse contactora, aí sim, teria que ser 13, 14. Mas como eu estou tratando de botão,
o número se repete. Beleza, deixa eu pegar aqui a terceira questão. Terceira questão está tratando de uma botoeira pulsante com contato normal fechado e outro aberto. Não sei se o colega que pediu para tirar dúvida ontem, mas é um tão só com os dois contatos. Não está aparecendo aqui para mim quem quer perguntar, mas caso queira perguntar, pode perguntar enquanto eu estiver desenhando aqui. A questão desse exercício era uma única botoeira, não esquecendo que, como é uma única botoeira, acionou um botão, os dois contatos precisam ser acionados. Então, precisa ter esse tracejar. Então, é um botão, uma poeira pulsante, é aquele desenho que parece uma letra E aqui, ó. Então, como é uma botoeira, letra S, contato normal aberto 3 e 4, contato normal fechado 1 e 2. Ainda tem mais um aqui, que eu pensei que era só 3. Uma contactora com mais de potência e 2 contatos auxiliares normal fechado. Deixa eu ver se foi o que eu copiei. Não. Mas eu vou aproveitar esse desenho aqui para fazer a nossa resposta. Deixa eu adicionar aqui o colega que está chegando agora. Então, como é que é a nossa resposta? A nossa resposta é uma contactora com os terminais de potência, contatos auxiliares, sendo que esses contatos são normal fechado. Então, eu vou desenhar aqui. Esse contato normal fechado. Esse próximo contato normal fechado. Então, é uma botoeira, é uma contadora, desculpa, em que eu vou estar representando o A1 e A2, os terminais de potência 1, 2, 3, 4, 5 e 6, os terminais auxiliares, como os dois são contatos fechados, 11, 11 e 12, 21 e 22. Esse é o nosso desenho de uma contactora com terminais de potência e 2 contatos auxiliares. Colocando a letra para a gente concluir com a letra, né? K1. Agora, vou copiar aqui o último exercício. Vamos lá. O último exercício é esse diagrama, né? Eu coloquei um diagrama já para vocês começarem a ver por que a gente está vendo essa explicação toda de desenho, de componentes, né? A gente está vendo o componente, para que ele serve, né? A gente já viu que a contactora serve para fazer tipo um funcionamento de chave. Botoeiras são os dispositivos de comando, temporizadores são dispositivos de comando também, só que com tempo, e os sinalizadores. E, professor, isso daí é uma partida direta, né, de motor?
Uma partida direta positiva. Então vamos ver aí a representação dessa partida direta aqui. O que está faltando? Na verdade, o exercício diz bem assim, né? Complete o diagrama com números ou letras, né, que estejam faltando, ou ambos os caso sejam aplicáveis. Fusível não, disjuntor monofásico, né? Então, todo disjuntor também precisa receber um número. Então, aqui é F1, está faltando o número. Essa botoeira, que é um contato normal fechado, está faltando o número 1 e número 2. Essa segunda botoeira, que é um contato normal aberto, está faltando o número 3 e número 4. Na contactora já está o A1, então está faltando o A2. O que está faltando agora aqui nos desenhos? K1, e aqui também está faltando tanto a letra e os números, né? Mas eu já posso adiantar que aqui está faltando K1 nesse terminal também. Então, se isso aqui é da contactora, né? Porque a contactora está sendo acionada aqui por essa bobina aqui embaixo, ó. Então, se está faltando isso aqui é uma contactora, que é justamente a confusão que o colega aí perguntou, se seria 11, né, ou 21, igual a contactora. Pode perguntar aí, Fernando, você vai perguntar alguma coisa? Isso daí, no caso, tá contato de selo, né? Eu vou auxiliar lá que Positivo. o gás ficou em dúvida. Isso aqui é um contato de selo, só que eu não vou falar isso só na outra semana ainda. Como esses 3 contatos aqui, pessoal, são terminais auxiliares, então devemos lembrar daquela representação de terminal auxiliar, né, que foi justamente esse exercício aqui, ó. Como esse terminal auxiliar é um terminal normal aberto, esse é o primeiro terminal que a gente está usando. Então a gente vai usar 13, por ser um contato normal aberto, e o primeiro contato que a gente está usando, 13 e 14. Né? Só recapitulando, né? 13 e 14, porque é o primeiro contato que nós estamos utilizando, e 3 e 4, que é um contato auxiliar. Por isso que nós estamos utilizando 13 e 14. Aqui, pessoal, são as nossas indicações de lâmpada, né? Uma lâmpada pode ser vermelha ou pode ser verde. Aqui eu não vou entrar no mérito da cor agora. Então, vamos somente relembrar que aqui vai ser H1 e H2. Eu fiz a explicação hoje, mas vocês já estavam com a tabela que mostrava que sinalização como LEDs recebe a letra H. Como eu não estou definindo cor, somente H1 e H2 já responde ao nosso exercício aqui, para a gente não se limitar à questão das cores agora. E a dica também está aqui, né? X1 e X2. Beleza, esse segundo terminal da contactora é um terminal auxiliar. Como ele é o segundo, tanto vai receber o número 2 e na saída. Como ele é o contato fechado, então ele vai receber 21 e 22. Esse terceiro terminal auxiliar também vai receber 3 na entrada como na saída, né? Porque ele é o terceiro terminal auxiliar. E como ele é um terminal normal aberto, 3 e 4. Então vai ficar 33 e 34. Então, essa indicação que eu coloquei aí no desenho são os itens que estão faltando. Ok, pessoal? Isso daqui, como o colega aí já falou, isso aqui é uma partida direta de um motor elétrico. Qualquer motor elétrico pode partir, qualquer entre aspas, né? Até 5 CV. Depois a gente entra na questão dessa informação.
até 5CV, nós partimos motores direto. Então, se tratando de partida direta, por que a gente chama disso de partida direta? Porque quando eu aperto esse botão S2, a alimentação que está aqui em cima, ela vem direto para essa bobina. Então, quando eu ligo essa bobina, voltando aqui para a contactora, quando eu ligo essa bobina, o terminal que está aberto fecha, e o terminal que está fechado, eles vão abrir. Então, esse terminal de potência vai fechar. Então, se tiver um motor elétrico aqui na saída, esse motor vai funcionar. Só tem um detalhe, que é o contato de selo que o colega falou aí, só para tirar a curiosidade. Se eu tirar o meu dedo aqui do S2, se eu não tiver esse contato auxiliar aqui, na hora que eu tirar meu dedo, esse motor vai desligar. Então, eu preciso de um contato auxiliar para poder justamente, quando eu tirar meu dedo, quem vai fechar também? Esse 13 e 14. Então, quando eu tirar meu dedo do botão S2, ele vai continuar através dos contatos auxiliares 13 e 14, alimentando o meu circuito. Esse motor só vai desligar quando eu apertar esse botão S1. Ok, pessoal? A mesma lógica de explicação vale aqui para sinalização. Só que, como eu falei para vocês, essa semana a gente vai se concentrar na questão de identificação dos componentes e entender o funcionamento de cada um, conforme a gente está apresentando no decorrer das nossas aulas. Tá? E recomendo para o pessoal que eventualmente está chegando atrasado ou por algum motivo só consegue no final de semana estudar, não deixem de ver os vídeos. Só um minutinho aí, colega, antes de falar aí. Não deixem de ver os vídeos e entenderem realmente a função de cada item. Porque se vocês compreenderem bem essa explicação desses itens, quando eu falar, olha, o que vai acontecer quando eu apertar S2? Então, essa explicação que eu já falei aqui da partida direta, vai ser mais fácil de compreender a função dos diagramas e até mesmo como montar. Ok, pessoal? Alguma dúvida com relação ao exercício? Alguém não compreendeu como é que era para fazer? Alguma pergunta até então? Boa noite, professor. Boa noite. Né, só em relação a... Eu cheguei atrasado, né? E essa semana, acho que dos próximos 3 meses eu vou continuar chegando atrasado, porque agora que esse negócio da pandemia, a gente ficou em casa e vai ter que pagar esses dias que a gente ficou em casa, né? Então, eu vou estar chegando nesse horário, 8 horas, 7 horas que tiver chegando, eu vou entrar na aula. Tudo bem? Beleza, sem problema, colega. Na verdade, você chegou já praticamente no final da explicação aqui do Mix, mas você pode assistir aí pela aplicação que eu vou estar colocando daqui a pouco. Aí você pode estar acompanhando lá pelo vídeo sem problema nenhum. Beleza, obrigado. Beleza, então, pessoal, vou finalizar aqui a gravação